e o Senhor do mundo, o Logos planetário, Sanat Kumara. A gente quer saber, só que muita gente não tem uma explicação, né, tão objetiva, que é o que eu quero te oferecer hoje. Vou tentar me ater ao que é o principal do Senhor do mundo, o Senhor Logos planetário, Sanat Kumara. Tá? Então, gente, é muito importante a gente entender que tudo aquilo que envolve todos os seres que fazem parte da hierarquia cósmica são informações canalizadas. Então, uma ou outra fonte vão trazer divergências, assim como várias fontes vão trazer semelhanças entre as informações que elas geram, né, de forma canalizada. E o que eu vou trazer de informação aqui sobre o Sanat Kumara é um conjunto de informações semelhantes entre si de várias fontes ao longo das várias dispensações da grande fraternidade branca, da hierarquia cósmica, da hierarquia espiritual aqui na nossa Terra, tá bom? Então, para começar, Sanat Kumara ele é considerado um ser de luz, completamente avançado, iniciado de 9º grau, é um ser que atingiu a iluminação e optou por seguir estimulando que outros seres e outras raças seguissem através do caminho de Deus. E ele é referido em muitas literaturas, tanto na Sociedade Teosófica, quanto na obra de Alice Bailey, como na obra também dos doutores Hurtak, As Chaves de Enoch, que é o livro do conhecimento, As Chaves de Enoch, um livro branco, coisa mais linda. Ele é reconhecido, ele é chamado como o Senhor do Mundo, o Iniciador Uno, Iniciador Único, ou até mesmo o Antigo ou Ancião de Dias. Antigo de Dias ou Ancião de Dias. Por quê? Porque ele tem nada ali, uns 18,5 milhões de anos que ele veio para a Terra. E isso tem muito tempo. Então, entendendo um pouquinho sobre a origem de Sanat Kumara, né, um pouco sobre a origem e os ensinamentos relacionados a ele, segundo a Sociedade Teosófica, fundada pela mestra Helena Blavatsky e o coronel Olcott, se não me engano esse era o sobrenome dele, ali em meados de 1875, Sanat Kumara ele é um venusiano. Então, apesar de ser o Logos planetário da Terra, ele é venusiano, ele tem sua origem de Vênus, planeta Vênus. E Vênus, ele é um planeta sagrado pela teosofia. E o critério para um planeta ser sagrado é o planeta todo ter passado pela terceira iniciação a nível cósmico, em nível cósmico. E a terceira iniciação é a iniciação que trata a nível mental, trata do nível mental. Então é quando o planeta, ele reconhece, em sua grande maioria, a existência de um ser superior, a existência de uma necessidade de evolução. E a terceira iniciação, ela fala também da nossa consciência estar ligada à consciência da alma. Não a alma e o espírito, a alma que está entre a mônada, né, e a extensão de alma que somos nós. Então, o planeta passar pela terceira iniciação, em nível cósmico, significa isso. E então, é um planeta sagrado. E Vênus é considerado um planeta sagrado, e Sanat Kumara, um venusiano, ele passou pela sua ascensão espiritual e o caminho que ele decidiu seguir, o caminho pós-ascensional que ele decidiu seguir, foi o caminho do treinamento do Logos planetário. Então, o caminho do treinamento do Logos planetário é um caminho pós-ascensional em que o mestre que segue por esse caminho ele é treinado justamente para ser um Logos planetário. Não no planeta de origem dele, num outro planeta que está passando pela sua iniciação, está sendo concebido para servir de escola, de abrigo para uma série de almas, né, encarnarem naquele planeta para nele evoluírem e voltarem à casa de muitas moradas. Que foi o que aconteceu com a Terra quando chegou a hora de Sanat Kumara ascensionar. Então, enquanto Sanat Kumara estava passando pela sexta iniciação, ele falou assim, quero seguir o caminho do Logos planetário. Beleza. Ele foi atribuído a um mestre, que até então é desconhecido, e esse mestre falou assim, você vai seguir por esse caminho do treinamento do Logos planetário, e quando você estiver pronto, você vai servir como guia, mentor espiritual de um planeta que vai ser concebido chamado Planeta Terra. A vida vai ser instalada na Terra para servir de planeta, escola, planeta de provas e expiações, para as almas que encarnarem ali evoluírem através do seu trabalho. Então Sanat Kumara, ele se preparou para servir como Logos planetário do planeta Terra, beleza? Então ele é considerado um líder espiritual aqui do nosso planeta, e como eu já gravei em vídeos passados, Sanat Kumara reside em Shambhala, que é uma cidade espiritual, é um ashram extrafísico, que está em algum lugar da contraparte extrafísica da Terra, onde na parte física está localizado o deserto de Gobi. Então pensa no deserto de Gobi, o deserto de Gobi lá no Extremo Oriente.
Na contraparte extrafísica do planeta, onde na Terra se localiza o deserto de Gobi, está Shambhala. E em Shambhala opera Sanat Kumara. Então essa é uma das origens atribuídas a ele. E outras tradições, né, outras linhas de estudo, indicam também que quando Sanat Kumara veio para a Terra para servir como Logos planetário, ele trouxe junto 6 outros Kumaras, 6 outros venusianos. Esses Kumaras, eles atuam como Buda da atividade, Budas esotéricos, com S, Budas exotéricos, com X, que são seres de elevadíssimo quilate espiritual que contribuem e amparam Sanat Kumara, que é o nosso Logos planetário, em seus trabalhos. Então são ajudantes de elevadíssimo grau que ajudam Sanat Kumara, que vieram de Vênus junto com ele. Então, Sanat Kumara, ele é pertencente ao terceiro raio cósmico, ou seja, o raio da inteligência ativa. E por pertencer a esse raio, isso é como se fosse um tema mais dominante na evolução aqui da Terra. Então, cada planeta da existência, cada planeta na criação, tem um logos planetário atribuído àquele planeta. E o raio cósmico daquele mestre influencia a evolução de todos os seres que estão ali. É muito importante a gente entender e diferenciar que existe uma diferença entre o Logos planetário e o Cristo planetário. São duas posições separadas na hierarquia cósmica. O Logos planetário, que é Sanat Kumara, nesse nosso caso, ele é responsável por fornecer, por gerar todas as condições necessárias para que todos os seres de todos os reinos que habitam naquele planeta consigam evoluir, tanto física quanto espiritualmente. Então, Sanat Kumara, ele trabalha para que os humanos, os animais, as plantas, os cristais e todos os outros reinos presentes na Terra tenham todas as condições possíveis e imagináveis para evoluir, sem que ele, Sanat Kumara, imponha a sua vontade. Quer ver uma coisa curiosa que eu não sei se você sabia? Toda vez que a gente ora para Deus, faz uma oração, é Sanat Kumara que recebe. E Sanat Kumara, como sendo um ser de elevadíssimo quilate espiritual, ele é um iniciado de 9º grau, né? Já passou pela ascensão, que é a 6ª iniciação, passou pela 7ª, pela 8ª, e ele está agora na 9ª iniciação, pertencente ao primeiro raio. Ele, enquanto estava ascensionando, era do terceiro, só que ele vem originalmente do terceiro raio. E isso tem todo um trabalho, né, de mudança de raio quando a gente vai ascensionando, enfim. Mas cabe dizer, né, que originalmente ele veio do terceiro raio, mas por ser iniciado de 9º grau, ele faz parte do primeiro. E à medida que ele vai trabalhando, a gente vai evoluindo como um todo. Então, Sanat Kumara, ele opera na evolução de todos os seres que pertencem e que vivem e habitam na Terra. E a diferença do Logos planetário para o Cristo planetário, a posição do Cristo planetário é o Senhor Maitreya, que é o Cristo, né, que foi mediunizado, teve a sua consciência trazida à Terra através da mediunidade, entre outras pessoas, de Jesus. Então, quando Jesus foi batizado ali nas águas, né, quando ele estava ali 30 anos, acho que era com 30 anos, ele recebeu, né, se tornou ali um intérprete do Cristo. E naquele batismo ele se tornou Jesus, o Cristo, o intérprete do Cristo. Sendo que Cristo é uma posição, uma outra posição, da mesma maneira que a gente tem numa empresa gerente, coordenador, presidente, analista. O Cristo, ele é uma posição, é uma função dentro da hierarquia cósmica que no nosso planeta, na nossa realidade, é ocupada pelo mestre Senhor Maitreya, que é o Cristo planetário. Então, o Logos planetário ele tem o dever de proporcionar todas as condições e recursos necessários para o crescimento e evolução de todos os seres que habitam na Terra. Já o Cristo planetário, que é o Senhor Maitreya, ele está focado na evolução especificamente espiritual da humanidade. Então, Sanat Kumara trabalha com um todo, com todos os seres de todos os reinos, para evoluir de uma forma geral. O Senhor Maitreya, que é o Cristo planetário, ele se ocupa apenas da evolução espiritual da humanidade. Então essa que é a diferença. Ele é responsável por orientar o destino espiritual da humanidade, atuando sob as diretrizes do Logos planetário. Então, o Sanat Kumara, que é o Logos planetário,
eu vou estar sempre trazendo o nome e o título para não confundir. Então, Sanat Kumara, que é o Logos planetário, ele é um representante, ele é como se fosse o dirigente da Terra e o representante na interface da hierarquia planetária com a hierarquia cósmica. A hierarquia cósmica, ela abrange toda a criação. E à medida que a gente vai se afunilando, por exemplo, da hierarquia cósmica, eu vou para a hierarquia universal, depois para a hierarquia galáctica, depois para a hierarquia solar, até que eu chego na hierarquia planetária. Então são ramificações, assim como eu tenho, por exemplo, uma empresa que ela tem várias, como é que chama aquela palavra? Tem várias filiais. Então uma empresa que ela tem várias filiais em várias cidades, tem um gerente municipal, tem um gerente regional, tem um gerente estadual e tem um gerente nacional. Então é assim que acontece também a ramificação da hierarquia cósmica. Então entenda, da mesma maneira que a gente tem a hierarquia cósmica, né? Que ela vem para a universal, depois ela ramifica para a galáctica, e depois para a solar, e depois para a planetária. A hierarquia planetária é um braço da hierarquia cósmica envolvida no nosso planeta. Agora, existe um outro braço da hierarquia cósmica, independente da hierarquia planetária, que é liderada pelo Cristo planetário. Então, Sanat Kumara, que é o Logos planetário, ele é o representante, é o dirigente da hierarquia planetária na Terra. Enquanto que o Senhor Maitreya, que é o Cristo planetário, ele é o representante da hierarquia espiritual na Terra e os dois trabalham juntos. Então, o que acontece? Sanat Kumara, ele recebe as orientações do Logos solar, que é um outro nível acima dele. Então, lembra, acima do planetário eu tenho o solar, e o solar passa as direções daquilo que o Logos planetário precisa fazer. Se aquilo que o Logos solar passou para o Logos planetário envolve a evolução espiritual da humanidade, o que muitas vezes acontece, o Logos solar, que é Sanat Kumara, ele envolve o Senhor Maitreya, que é o Cristo planetário, para os dois bolarem um plano, entendeu? De como executar. Então essa que é a diferença principal. O Logos planetário, ele assume a hierarquia planetária, e o Cristo planetário assume a hierarquia espiritual. E os dois trabalham lado a lado para a nossa evolução acontecer. Então, o Cristo planetário ele recebe do Logos planetário orientações sobre os desígnios a serem seguidos e distribuídos para os mestres ascensionados e trabalhadores da hierarquia espiritual, operando de Shambhala em outros pontos da nossa Terra, do nosso plano cósmico de existência. E, gente, eu acho que já deu para você entender que esse vídeo ele é bem profundo, ele tem muitos conhecimentos espiritualistas e se você gosta desse tipo de assunto, é novidade para você, eu quero te falar, né, que esse tipo de assunto ele é aprofundado em muito na Escola Iniciados, que é essa que eu estou usando a camiseta hoje. A Escola Iniciados é uma escola online de desenvolvimento espiritual que a Luz da Serra tem, que é um projeto que eu coordeno. E se você quiser ter acesso não só à Escola Iniciados, mas também a todos os nossos treinamentos, pagando um único valor para você ter acesso para o resto da sua vida, é literalmente acesso para o resto da sua vida, só que é só dessa vida aqui, eu quero te convidar para você conhecer a Sociedade do Infinito. Então a Sociedade do Infinito ela é uma condição, é um pacotão que a gente está fazendo em que você paga um único valor e você tem acesso para o resto da sua vida a todos os nossos treinamentos online, incluindo a Escola Iniciados, que é onde a gente desenvolve sistemas de espiritualidade. Então, para você não perder nada, clica no link aqui, entra no grupo e fica lá para você entender tudo que vai ser tratado na Sociedade do Infinito, beleza? E agora, seguindo então sobre o Sanat Kumara e a sua relevância espiritual, a importância dele é justamente que nas tradições que o reconhecem como um mentor espiritual, repousa nessas tradições nas quais ele faz parte, que ele é uma figura muito central, repousa a responsabilidade de guiar a nossa evolução. Não só a evolução na Terra, mas a evolução de todos os seres que compõem e que habitam aqui no nosso planeta, contando com a ajuda do Senhor Maitreya, que é o Cristo planetário. Então a evolução da humanidade, ela é orientada pelo Cristo planetário, com todas as bases e apoios dados pelo Logos planetário. Então é graças ao apoio desses dois grandes seres, tanto o Logos planetário quanto o Cristo planetário, ou seja, Sanat Kumara e Senhor Maitreya, que a nossa evolução ela pode acontecer. Quando a gente faz uma oração, é Sanat Kumara que recebe e, dependendo daquilo que a gente pede, ele designa, envia devas, envia espíritos, seres de luz, mentores espirituais,
para o nosso amparo, para o nosso acolhimento, para que tudo aquilo que a gente precisa de ajuda, de amparo, aconteça e seja viabilizado aqui na Terra. Então ele é frequentemente envolvido em práticas de meditação e invocação, até porque serve como uma forma de amparo. Então quando você for meditar ou fizer qualquer prática espiritual, experimenta invocar a presença de Sanat Kumara, invocar a presença do Logos planetário, que ele se comprometeu há muito tempo em somente seguir na sua própria evolução depois que todos os seres, depois que todos os espíritos encarnados na Terra ascensionarem, evoluírem e forem iluminados. Então, graças ao sacrifício, graças ao trabalho desse grande mestre, que a gente hoje tem a oportunidade de estar evoluindo, estar crescendo, estarmos expandindo a nossa consciência e termos cada vez mais acesso às verdades universais.